Meus queridos irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja sobre a sua vida. Mais um dia do Senhor, atendendo ao chamado dEle para estarmos aqui, prestando culto a Ele. Que o Senhor, então, nos abençoe nessa manhã e, por meio da sua palavra, pastoreie o nosso coração. Gostaria de convidar os irmãos a abrirem a palavra de Deus no Evangelho de Mateus, capítulo 6, dois versículos apenas, o versículo 6 e o versículo 9 e o versículo 10. Capítulo 6, versículo 9 e o versículo 10 do Evangelho segundo Mateus. Mateus capítulo 6, versículo 9 e o 10. Nos diz assim a palavra do Senhor: Portanto, orem assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Oremos, irmãos. Senhor, nós abrimos, lemos a tua palavra e pedimos, Pai, que o teu Espírito a conduza ao nosso coração, mostrando-nos a tua vontade, revelando-nos a tua glória e levando o nosso coração a vivermos uma vida para o louvor e a glória do Senhor. Nos abençoa sim, Pai, nós oramos no nome de Jesus. Amém. Amém. Em 1898, em uma reunião do presbitério de Nova York, um dos pastores desafiou os irmãos que estavam presentes naquela reunião a seguinte pergunta: Irmãos, façamos hoje a confissão perante Deus e uns aos outros, isso nos fará bem. Cada pessoa que gasta meia hora por dia em oração queira levantar a mão. E ninguém se manifestou. Mais uma vez ele perguntou: 15 minutos, nenhuma mão se ergueu. E o pastor então disse: oração é a força motriz da Igreja de Cristo, e ninguém gasta 15 minutos por dia. M. Bound certa vez disse: a oração é um privilégio sagrado e principesco. A oração é um dever, uma obrigação premente, imperativa, que deve nos prender. Mas a oração é mais do que um privilégio, mais do que um dever. É um meio, um instrumento, uma condição. Não orar é perder muito mais do que uma derrota no exercício e gozo de um alto ou doce privilégio. Não orar é falhar em questões muito mais importantes do que até mesmo a violação de uma obrigação. J. Sidlow Baxter disse o seguinte, que o trabalho do cristão era o pátio externo do tabernáculo, o estudo bíblico, o lugar santo do tabernáculo, mas a oração era o santo dos santos e precisava ser mantida sem cessar. Em nossos dias, meus irmãos, há uma grande confusão no que diz respeito à oração. Interpretações estranhas ao ensino das Escrituras geram práticas também equivocadas e, de maneira triste, até mesmo o esfriamento completo da oração na vida de muitos crentes. Experimentamos em nossos dias o esfriamento da vida de oração particular e das próprias reuniões de oração das igrejas. As agendas frenéticas, o trânsito, não esvaziam as escolas, não esvaziam os escritórios, as academias, mas são usadas por nós muitas vezes como desculpa para não frequentarmos o chamado para orarmos juntos. O sono, o cansaço, o entretenimento, o tempo apertado são usados como desculpas para a nossa falta de tempo para os exercícios particulares de oração. É interessante que nenhuma das atividades é deixada de lado por causa do estudo bíblico ou da oração, mas estes são facilmente abandonados por outros que no final refletem nossas escolhas, refletem o que enche de fato o nosso coração. Nos versos anteriores nós encontramos o Senhor Jesus, e eu peço que você volte os seus olhos a partir do versículo 5 do capítulo 6, nós encontramos o Senhor Jesus falando a um grupo daqueles que ele chama de hipócritas. E nós vimos aqui o significado desse termo e o porquê o Senhor aplica esse termo aqui à oração. Eram homens que costumeiramente oravam de si para si mesmos, pois por meio das palavras, por meio talvez da sua eloquência, das orações nas praças,
por meio das mãos erguidas e de tantos movimentos que não refletiam a motivação real do coração em honrar ao Senhor, em se devotar ao Senhor. Eles buscavam apenas o aplauso dos homens. O Senhor Jesus também fala sobre o lugar secreto, sobre fechar a porta do seu quarto e buscar ao Pai em secreto, e não mais uma vida teatral diante dos homens, mas sermos para Deus aquilo que somos em particular. E vimos também o risco dos nossos dias de muitas vezes o nosso coração, que é enganoso, tomar esse local que o Senhor chama, que não é especificamente o seu quarto, mas qualquer local que ponha você diante de Deus sem que você esteja representando diante dos homens. Como podemos usar esse local também como um meio tosco para apresentar aos outros uma espiritualidade também equivocada. Olha, não me chame agora, não ligue para mim, afinal de contas eu estou no meu lugar secreto. Veja como o nosso coração tão enganoso se coloca muitas vezes diante dos outros, buscando para si uma promoção, uma exaltação das pessoas, por meio de uma espiritualidade que nós não temos, porque nós não somos antes muitas vezes para o Senhor. Como vimos, não há uma condenação das orações públicas, como vimos, não há uma condenação das orações em secreto, mas há uma denúncia do nosso coração quando usa esses locais para uma exibição. Jesus então chama os seus discípulos a não serem como os hipócritas, a não serem como aqueles que atuam quando possuem uma plateia para serem aplaudidos, mas que se coloquem diante do Pai em secreto. Aquilo que eles são para o Senhor, eles devem ser também diante dos homens. Enquanto que o hipócrita é premiado pelos homens, aqueles que de fato amam e buscam ao Senhor, eles são consolados, são agraciados, eles são fortalecidos pelo Senhor. O discípulo se relaciona, pois, com Deus em intimidade. Ele não busca plateia, ele não busca aplausos, ele sabe que vive perante a face do Pai. Por meio de Cristo, ele sabe quem é e sabe a quem pertence, como nós cantamos aqui no começo. Sabe por filiação que é filho de Deus e por isso ele ora ao Senhor, tendo a plena convicção de que o véu que separava a nós do Senhor, ele foi rasgado completamente e por causa de Cristo nós temos livre acesso ao Pai. Vale a pena dizer, meus irmãos, que Jesus também condena as repetições vãs, como nós vimos aqui. E ele não condena a nossa insistência diante do Senhor por determinadas causas. Nós somos estimulados pela própria palavra do Senhor a colocarmos as nossas petições, aquilo que causa medo, ansiedade ao nosso coração, diante do Senhor pelas orações, por meio das súplicas e com ações de graças. No entanto, o Senhor condena aquela prática muitas vezes que nós temos, que é nos colocarmos diante do Senhor como meio que pessoas que estão tentando informar a Deus de algo que talvez Deus não saiba. O Senhor, Ele sabe todas as coisas. Então as orações ou as repetições, elas não se tornam vãs quando nós colocamos o nosso coração diante do Senhor, sabendo e reconhecendo a sua soberania, a sua bondade, a sua fidelidade, e que nós não somos, pois, informantes do Senhor sobre as nossas necessidades. Então, como orar? Como vencer a hipocrisia, o temor de homens, o desejo por projeção, usando as orações? Como não orar como um pagão ora? Jesus nos ensina. Observando o texto que nós lemos, precisamos fazer primeiro aqui algumas observações. Não é pecado nós orarmos esse texto, a oração conhecida como a oração do Pai Nosso, desde que nosso coração compreenda de fato o que o Senhor nos está ensinando nele. Jesus não está instituindo um tipo de reza, porém um modelo de oração. Este modelo deve servir como um parâmetro para as nossas devoções. Suas características devem marcar as nossas orações. Segundo, o conteúdo das nossas orações, ele precisa estar intimamente relacionado com aspectos revelados na Escritura Sagrada. Não podemos nos aproximar de Deus sem estarmos munidos das suas promessas. Se nós assim nos aproximarmos do Senhor, nos aproximamos de maneira equivocada. Precisamos estar instruídos e conduzidos pela palavra de Deus para orarmos ao Senhor. E terceiro, a oração, conquanto revele e promova a glória de Deus, pode e deve ser usada
para expressarmos diante do Pai as nossas necessidades. Nós falamos aqui no último sermão que pregamos sobre oração, que uma expressão usada por João Calvino, que muitas vezes as prateleiras dos céus permanecem cheias porque os crentes eles não oram. Muitas vezes são bênçãos que o Senhor já nos deu, já nos dispensou, mas por nós não orarmos, não usarmos esse meio de graça para acessar a vontade do Pai, muitas vezes não receberemos. Considerando então, irmãos, esses aspectos, eu convido-os a pensarmos no seguinte tema: Senhor, ensina-nos a orar. Senhor, ensina-nos a orar. Em primeiro lugar, eu quero chamar a sua atenção para o versículo 9. O Senhor Jesus nos diz o seguinte: portanto, orem assim: Pai nosso que estais nos céus. Até aqui. Perceba que essa oração, ou essa mudança do Senhor, já no versículo 9, ela se inicia com um portanto. Jesus está contrapondo a ideia dos hipócritas. Ele está dizendo, olha, os hipócritas, aqueles que não conhecem a Deus, aqueles que pensam manipular a vontade do Senhor, eles oram dessa maneira, eles buscam a glória dos homens, porém vocês não. É quase que aquele tu, porém, que Paulo fala várias vezes na carta que ele escreve a Timóteo. Olha, os homens maus dos nossos dias, eles vivem assim, tu, porém, diferente deles, assumindo uma outra postura, não ore dessa forma. Então, o apóstolo Paulo usa isso que os teólogos chamam de uma relação causal. Diferente dos hipócritas, vocês devem orar assim, e, portanto, o Senhor nos ensina aqui como nós devemos orar. Lembrem também, irmãos, e percebam que não é uma relação fria, não é uma relação distante. A oração que o Senhor começa a introduzir aqui, ela não tem a ver com impessoalidade, mas com pessoalidade. Ela não é uma relação ou uma oração não relacional. Ela não tem a ver com pessoas que muitas vezes se aproximam de Deus como um caixa bancário ou como um serviçal que está ali disposto a fazer as suas vontades. É uma relação ou uma oração extremamente íntima e de reconhecimento de quem é o Senhor, e isso nós temos já na introdução dessa oração. Perceba que um terceiro aspecto dentro desse primeiro ponto, da introdução dessa oração que o Senhor nos ensinou, ele afirma fazermos parte de uma família. Por isso que ela é extremamente pessoal. Ele usa a expressão Pai Nosso. Há uma relação de intimidade, há uma relação de reconhecimento de quem é o Pai e de quem nós somos diante do Pai. Não é uma relação fria, como já falei, mas uma relação extremamente pessoal. Nós, quando nos aproximamos do Senhor, irmãos, devemos ter a consciência de quem estamos nos aproximando. Nós devemos ter a consciência que não estamos nos aproximando de um Deus impessoal, de um Deus distante, mas Ele é o nosso Pai. Queridos, nós fomos comprados por alto preço e nós fomos colocados, ligados à família de Deus por meio de Cristo, e isso é um privilégio. Essa oração, ela não deve ser feita por aqueles que não fazem parte da família de Deus. E é interessante que, como ela muitas vezes é usada como uma reza, a gente vê ela sendo usada por muitas pessoas que até mesmo estampam nas camisas "Eu amo Jesus", mas que vivem uma vida promíscua, completamente distante da vontade do Pai. Essa é uma oração extremamente íntima e deve ser feita com ousadia e alegria, com regozijo por aqueles que são filhos de Deus. Nós nos aproximamos do Senhor, irmãos, como Ele sendo o nosso Pai, como Paulo mesmo ensina na carta aos Romanos, no capítulo 8, como o nosso Paizinho querido. Ele é íntimo, Ele não está distante de nós, Ele está perto de nós por causa de Cristo. Então o Senhor Jesus nos ensina a orarmos Pai Nosso. De forma simples, nos dirigimos ao nosso Senhor como uma criança se dirige ao seu pai terreno. As crianças, e você que de repente tem filhos já são crescidos e você pode aí rebobinar a fita da memória, né, já que você usava a fita nessa época, nós podemos lembrar a forma como os filhos se relacionavam conosco. Né? A minha pequena me chama de papi. Né? Ela chega, papi, papi.
essa forma, essa maneira íntima, não é? Essa maneira que, por causa daquilo que foi conquistado por Cristo, nos traz agora um Deus extremamente pessoal, que se abre para o relacionamento conosco. Nós temos livre acesso ao Senhor, irmãos. Deus não é mais contra nós, Ele é por nós. Não é nosso inimigo, é nosso amigo. É a pessoa com quem nós podemos nos deleitar em sua presença e nos aproximar dele com intimidade. Outro aspecto é que esse privilégio da oração é dado apenas aos bem-aventurados, como eu já falei. Ele não é concedido àqueles que não fazem parte da família de Deus, mas àqueles que estão, por meio de Cristo, incluídos na família de Deus. Jesus, então, nos ensina a pedir de acordo com as Escrituras. E nessa oração como um todo estão contidas 6 petições. Nós analisaremos apenas 3 das petições. Então, seguindo aqui o texto, eu quero pensar com vocês agora de forma específica nessas 3 petições, depois de termos visto a introdução a essa oração. A primeira petição colocada nesse texto é: santificado seja o teu nome. A pergunta 101 do nosso breve catecismo diz o seguinte: pelo que oramos na primeira petição? E vem a resposta: na primeira petição, que é santificado seja o teu nome, pedimos que Deus nos habilite a nós e aos outros a glorificá-lo em tudo aquilo que se dá a conhecer e que disponha tudo para a sua glória. Santificar o nome do Senhor, irmãos, não significa tornar Deus mais santo. E essa é uma confusão que muitas vezes pregadores cometem. Eu já ouvi sermões onde as pessoas diziam assim: quando nós dizemos santificado seja o teu nome, nós estamos elevando a santidade de Deus. Nós estamos dizendo Senhor, seja mais santo, e não é isso. Quando nós observamos, por exemplo, Isaías no capítulo 6, quando Isaías tem aquele apocalipse ali, né, a glória do Senhor é revelada a ele, ele percebe ali os serafins, que com asas cobriam os olhos, cobriam os seus pés e com asas voavam diante do Senhor e constantemente declarava: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E eles estavam cantando ali a santidade plena do Senhor. Não é algo que precisa de algum retoque. O Senhor, Ele é santíssimo, Ele é pleno em sua santidade. Ele não é um Deus que precisa que nós acrescentemos alguma coisa a Ele. Quando nós damos glória ao Senhor, nós não estamos acrescentando a glória do Senhor, porque Ele é plenamente glorioso. Quando Jesus, pois, ensina, santificado seja o teu nome, Jesus não está nos ensinando a tornar o nome de Deus mais santo, mas Ele está nos ensinando a termos reverência por Ele, reverenciar a Deus, honrá-lo, glorificá-lo, exaltá-lo. Jesus está nos ensinando, irmãos, um conhecimento que se traduz agora em vida santa, separada, assim como o Senhor é santo. Sejam vocês santos também. Assim como o Senhor é separado do pecado, é separado da queda, sejam vocês conquistados por Cristo, separados também dessa vida de pecado. Ou seja, quando Jesus nos ensina a orar, santificado seja o teu nome, Ele está nos ensinando a santificarmos o nome do Senhor na nossa vida, nas nossas práticas. Perceba, irmãos, a seriedade dessa oração. Nós admitimos que fomos separados pelo Senhor, nós estamos admitindo que somos bem-aventurados, nós temos a consciência de que fomos separados desse mundo, mas ao mesmo tempo nós rogamos a Deus que santifique o seu nome em nossa vida, que nós não venhamos a nos tornar escândalo para o Evangelho, que nós não venhamos a nos tornar pretexto para que as pessoas zombem do Evangelho, para que nós não venhamos, irmãos, a nos tornar pedra de tropeço para os outros. Quando o Senhor Jesus nos ensina a rogarmos ao Pai, santificado seja o teu nome, meus irmãos, Ele está admitindo que somos santos, mas ao mesmo tempo Ele está nos ensinando que enquanto aqui esse processo não está completo. E todos os dias nós precisamos colocar então o nosso coração diante do Senhor, dizendo: Santo Senhor, santifica em minha vida o teu nome, que eu seja santo, Senhor, que eu não seja confundido com aqueles que não conhecem o Senhor, que eu não seja um escândalo para o Evangelho,
que as minhas escolhas, que a forma como eu falo, a forma como eu me visto, a forma como eu me porto, não seja igual a daqueles que não conhecem ao Senhor. Sejam santos, porque o Deus de vocês é santo também. Sejam santos, pois, em todo o vosso procedimento. É o que o Senhor Jesus está nos ensinando. É esse desejo, irmãos, de que todos desfrutem da santidade do Senhor. E veja, também tem a ver com o nosso discipulado. Pense que essa oração está sendo dirigida ao Pai, porque o Pai sabe que não há como nós produzirmos santidade a partir de nós mesmos. E é por isso que nós estamos sendo ensinados pelo Senhor a orar. É por isso que nós dirigimos essa oração ao Pai. Porque a partir de nós jamais conseguiremos, irmãos. Nós somos completamente dependentes da ação do Pai em nossa vida. E nesse sentido, podemos ser usados pelo Pai a lembrar esse aspecto da oração aos irmãos que nos cercam, aos nossos filhos, aqueles que estão na nossa casa, mas também aos filhos na fé, aos irmãos na fé, aos nossos pais na fé. Nós somos chamados a essa exortação mútua, a buscarmos a Deus e a orarmos juntos ao Senhor como igreja. Senhor, santificado em nossa vida seja o Teu nome. É uma consciência, irmãos, de que vivemos diante do Senhor, de que caminhamos com o Senhor, de que não pertencemos a esse mundo, de que não mais somos guiados por nossas paixões, por nossos desejos, de que não mais estamos sobre a égide do diabo, mas que pertencemos de fato ao Senhor, que caminhamos com Ele. Nós somos nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Nós fomos retirados de um mundo mau, nós fomos retirados do domínio do nosso coração, e fomos transportados para o reino do Filho do amor de Deus. Não pertencemos mais a um império de trevas. E isso não deve ser apenas uma consciência, mas deve se traduzir em prática na nossa vida, em anseio, porque o nosso Deus é santo. Em segundo lugar, irmãos, o Senhor nos ensina a orarmos ao Senhor: venha o teu reino. A pergunta 102 do breve catecismo, ela traz o seguinte: pelo que pedimos na segunda petição? A resposta: na segunda petição, que é venha o teu reino, pedimos que o reino de Satanás seja destruído e que o reino da graça seja adiantado, que nós e outros a ele sejamos guiados e nele guardados, e que venha o reino da glória. A expressão venha o teu reino significa o domínio de Cristo no coração dos homens. E isto inclui todas as áreas sendo coordenadas por meio da Escritura Sagrada. Quando nós nos agradamos em fazer a vontade de Deus. Irmãos, essa consciência de que ao orarmos venha o teu reino, e veja o perigo disso, né? Alguém já dizia que o perigo de orar é a certeza de que Deus de alguma maneira vai responder. E veja o risco disso. Nós estamos dizendo: Senhor, domine sobre mim. Estabeleça o teu reino, o teu reinado no meu coração. Como é que o Senhor estabelece esse reinado? Alguns místicos dirão que é você subindo a um monte e esperando ali um download espiritual, né? Uma descarga espiritual, talvez um raio que venha sobre você e você saia dali pulando como uma gazela saltitante. Não é isso. Venha o teu reino, e o domínio de Deus sobre o nosso coração é coordenado por meio da Escritura. Se nós oramos ao Senhor: Senhor, venha o teu reino sobre nós. Como é que esse rei estabelecerá, como foi falado aqui por Jeter na liturgia do culto, a sua lei, os seus mandamentos, os seus preceitos, os seus estatutos, se nós não conhecemos a sua palavra? Ou se nós não o buscarmos por meio da sua palavra? Meus irmãos, é completamente falido. Se não for por meio da Escritura, como é que nós conheceremos os decretos do nosso rei? É por isso que o crente ele deve ser apegado à Escritura, irmãos. E na própria oração, o Senhor está nos ensinando a dependência da Escritura para que possamos orar tendo a consciência do que estamos pedindo a Deus. E, ao mesmo tempo, esse é um desejo no coração daquele que verdadeiramente é discípulo do Senhor.
Aquele que foi comprado por Cristo é constrangido pelo Senhor, pelo amor da cruz de Cristo, pelo sacrifício realizado pelo Senhor, a dizer: Senhor, até onde o meu coração me conduziu sem o Senhor? Até que ponto eu fui conduzido sem o Senhor? Quando eu não te conhecia, até onde eu fui conduzido pelo meu coração? Até onde o diabo me conduziu? Até onde esse mundo me conduziu? Senhor, essas paixões foram renegadas. Eu percebi em Cristo que existe algo muito melhor, algo muito maior. A tua vontade, ela é boa, ela é agradável, ela é perfeita. Por isso, Senhor, reine, domine sobre o meu coração. Fortaleça-me na tua palavra e assim conduza a minha vida. O reino de Deus vai nesse sentido, se estabelecendo em todas as áreas em que estivermos inseridos, irmãos. O domínio de Deus, pois, ele nos conduz a vivermos uma vida, seja na escola, na faculdade, no trabalho, entre os nossos vizinhos, no namoro, no casamento, na criação dos filhos, seja em que âmbito for, manifestando esse domínio de Deus sobre nós. E, ao mesmo tempo, denunciando as obras de Satanás. Porque tenha certeza, onde você estiver, você manifestará as características do reino ao qual você faz parte. E as pessoas que não fazem parte desse mesmo reino, de alguma forma, elas não apenas continuarão manifestando ao rei a que servem, mas elas também entrarão em batalha direta com você. Lembra do que Paulo instruiu a Timóteo? Todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão o quê? Perseguidos, sofrerão perseguições. E, meus irmãos, a vida no reino de Deus é uma denúncia que gera aqueles que não fazem parte desse reino a olhar para os que fazem parte desse reino e a odiá-los. Porque esse mundo, irmãos, está debaixo de um outro governo. Esse mundo que jaz ou que está morto no maligno, ele serve a um rei que os domina, que os humilha, que cobra caro deles cada passo que é dado, que os envergonha. Mas nós vivemos num reino, uma perspectiva de reino completamente diferente. Não somos mais escravos ou servos desse rei antigo. Fomos libertos para um outro reino e servimos a um outro rei. E dentro dessa perspectiva, então, irmãos, o Senhor vai se assenhorando do nosso coração por meio da sua palavra. E aquela palavra que enche o nosso coração passa então a ser refletida nos diversos ambientes em que nós estamos. O reino de Satanás, irmãos, lembrem-se disso, é tudo que se opõe à palavra de Deus, à vontade de Deus. E ele só pode ser destruído pela obra de Cristo. E eu quero que você pense nisso. Veja, não é um presidente que destruirá o reino de Satanás. Não é um governador, não é um prefeito. Não são juízes diferentes numa Suprema Corte, não é alguém terrivelmente evangélico. Meus irmãos, vejam, o reino de Satanás, ele é destruído por meio da obra de Cristo. Ele é destruído por meio da obra de Cristo. Isso começa no nosso coração, isso começa na nossa casa. Há um livro muito precioso de uma autora norte-americana chamada Nancy Pearce, chamado Verdade Absoluta. E ela fala sobre esse desejo messiânico que existe no nosso coração, que reflete aquele desejo também que nós encontramos em Atos, logo no início, ainda no capítulo 1. Os discípulos olharam para Jesus: Senhor, será esse o tempo que o Senhor vai restaurar o reino a Israel? Veja, a perspectiva deles está correta. Um dia o Senhor restaurará o reino completamente. No entanto, existia uma expectativa local também e rápida. Senhor, será esse o tempo em que o Senhor vai tirar o domínio romano de sobre nós? E um dia, irmãos, todo esse domínio maligno que nós vemos e que entristece tanto o nosso coração, de roubalheiras, de injustiças, de promiscuidade, de promoção de ideologias que têm o interesse de destruir aquilo que o Senhor mesmo estabeleceu, desde a criação. Tudo isso um dia será destruído pelo retorno do Senhor Jesus. No entanto, irmãos, não pensemos que de alguma maneira
Homens, por mais bem intencionados que sejam, podem transformar de cima para baixo essa realidade. Nós somos chamados, irmãos, à pregação da palavra. A fé continua vindo pelo ouvir, e o ouvir a pregação do Evangelho de Cristo. E se nós somos cidadãos desse reino, irmãos, nós somos chamados a proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Para que o reino de Deus seja estabelecido em corações que antes se prostravam diante de um outro rei e passem a se prostrar agora diante do Senhor Jesus. Para que lábios que adoravam outro rei passem a engrossar as fileiras daqueles que adoram ao único rei verdadeiro, o Senhor Jesus. É por meio da proclamação da palavra. É claro, irmãos, que nós não vamos jamais pensar ou votar ou qualquer coisa em pessoas que destoem daquilo que nós cremos e pensamos, mas nós não podemos pensar que essas pessoas serão redentoras, elas não serão. É por meio da pregação, da ação do Espírito no coração dos homens, que o reino de Deus é estabelecido nos corações, irmãos. E assim a obra do diabo, ela é minimizada em nossos tempos e também um dia será completamente destruída. Devemos então orar quando nós pensamos, venha o teu reino, no avanço missionário. E aí de repente, você olha e diz assim, então vamos orar por aqueles que estão no campo. Não, você é um missionário. Charles Spurgeon dizia, ou você é um missionário, o crente, ou o crente é um missionário ou ele é um impostor. E algumas pessoas dizem assim, isso é uma afirmação muito forte. E de fato é, mas é a comissão que o Senhor dá à sua igreja. Em Mateus, no capítulo 28, o Senhor disse, vão e por onde vocês forem, façam o quê? Discípulos. Onde vocês estiverem, por onde vocês forem. Irmãos, essa é uma ação dinâmica, nós estamos inseridos em contextos diferentes dentro da nossa cidade. Os irmãos têm contato com pessoas que nós não temos, que outros missionários não têm, mas todos nós precisamos ter a consciência de que somos missionários. Que é por meio da nossa vida, irmãos, instrumentos tão falhos da mão de um Redentor perfeito, que o reino de Deus se espalha. Nós precisamos ter a consciência, irmãos, que esse domínio de Deus muda a maneira como eu gerencio a minha vida e como eu gerencio o meu trabalho, a minha ação dentro do trabalho. E perceba, irmãos, vejam, não são valores e princípios que transformam o coração. Dentro desse sentido, irmãos, não é a ética e moral que transformará o coração das pessoas. E nós precisamos, irmãos, ter essa consciência. Veja, Deus não chamou você, ainda que Deus abençoe muitas pessoas com riquezas, nós não podemos pensar e cair no erro, irmãos, de pensar que Deus nos chamou para sermos ricos. Deus nos chamou para sermos servos. E o nosso deleite, a nossa segurança, o nosso conforto está no Senhor. Então, se de repente eu vou perder pessoas no meu escritório, se eu vou perder alunos na minha escola, se eu vou perder, de repente ali, amigos dentro do meu negócio, porque eu estou proclamando o reino de Deus, esses ambientes todos são meios. É claro que nós devemos trabalhar refletindo a ética, a moral do reino de Deus, mas não é isso que alcançará e transformará o coração das pessoas. E todos nós devemos nos perceber como missionários nesse sentido. De modo que, em todos os ambientes que estivermos, irmãos, aproveitemos as oportunidades, a tempo e fora de tempo, para pregar o Evangelho. Porque desde os dias de Paulo aos dias que nós vivemos, as pessoas já sentem muita coceira nos ouvidos e se entregam às fábulas, a falsos pregadores, a um falso evangelho. Se nós cremos, irmãos, e temos de fato a fé, a esperança e o amor firmado no Senhor da Escritura, se nós professamos que ela é a nossa única regra de fé e prática, meus irmãos, os nossos lábios precisam proclamar isso, onde nós estivermos, de maneira clara expormos o evangelho. Sem vergonha, literalmente, expormos o Evangelho, a não só ali sermos cidadãos que são muito bem portados, que chegam na hora, mas aproveitarmos as oportunidades para proclamar, irmãos.
porque o tempo está passando, e muitas vezes as pessoas que estão do nosso lado, talvez aquela seja a única oportunidade para anunciarmos Cristo a essas pessoas. Precisamos perceber as pontes, termos sensibilidade às pontes que o Senhor mesmo estabelece. Às vezes uma conversa completamente despretensiosa se torna, irmãos, uma ponte que o Senhor está ligando para que nós comuniquemos a graça de Cristo àqueles que não conhecem a Cristo. E nós estamos tão amarrados ao vil metal, estamos tão inclinados às coisas desse mundo que nem nos apercebemos das oportunidades que o Senhor nos dá. Meus irmãos, orarmos ao Senhor, Senhor, venha o teu reino, significa, Senhor, domina sobre minha vida, estabeleça o teu reino em todas as coisas, em todas as áreas. Eu não sou mais chamado a conduzir os meus negócios como um ímpio conduz, mas eu também sou chamado a proclamar dentro dos meus negócios aquilo que o ímpio não proclama. Em terceiro lugar, meus irmãos, o Senhor nos ensina a orar: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. A pergunta 103 do Breve Catecismo traz o seguinte: pelo que oramos na terceira petição? Na terceira petição, que é: faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu, pedimos que Deus, pela sua graça, nos torne capazes e desejosos de conhecer a sua vontade, de obedecê-la e submetermos a ela em tudo, como fazem os anjos no céu. Existem dois aspectos aqui quando pensamos em vontade de Deus. O primeiro deles diz a vontade de Deus que não nos foi revelada. Essa vontade de Deus, ela é vista por nós se cumprindo na nossa vida e se cumprindo de forma mais geral por meio do retrovisor. É a chamada providência de Deus. Nós não enxergamos a providência de Deus de maneira prospectiva, mas sempre retrospectiva. Nós não temos, nem somos instigados pela palavra, chamados pela palavra a orarmos dizendo: Senhor, o que é que acontecerá amanhã? Isso é misticismo e isso nós não devemos fazer. Nós somos estimulados pelo Senhor a percebermos a sua providência de maneira retrospectiva. Você lembra quando José se deu a conhecer aos seus irmãos? José até aquele momento estava lá, preso, depois escravo, depois preso, e daqui a pouco ele está como governador sobre todo o Egito. Quando os irmãos se apresentam ali, ele chora, ele faz toda aquela estratagema, e depois ele se dá a conhecer os seus irmãos, ele chora tão alto que até da casa de Faraó se deu para ouvir o choro de José. Mas José depois ele fala algo muito precioso ali aos seus irmãos: não foram vocês que me enviaram para cá, foi o Senhor quem me trouxe até aqui, para que hoje o remanescente fiel do Senhor, o povo do Senhor, fosse salvo. Veja, irmãos, é essa consciência, onde muitas vezes agora nós não entendemos o porquê das coisas. Nem somos chamados a entender, somos chamados a crer no Senhor, a depender do Senhor e a esperar no Senhor. Há uma frase de Martinho Lutero muito conhecida, Eu não sei por quais caminhos ele me conduzirá, mas de uma coisa estou certo: eu conheço aquele que me guia. É exatamente essa consciência, irmãos. Essa vontade do Senhor, nós só enxergamos olhando pelo retrovisor. Essa é a vontade secreta de Deus. Mas existe uma vontade revelada de Deus, e esta daí você tem nas suas mãos. É a palavra de Deus. Nós temos aqui, irmãos, os ensinamentos do Senhor e para onde Ele aponta a sua vontade, aquilo que Ele quis nos revelar. Como é que nós sabemos sobre santidade? Porque o Senhor expõe sobre santidade. Como é que nós sabemos que Deus é soberano? Ele fala sobre a sua soberania, sobre a sua vontade, que Ele endurece a quem quer, que Ele amolece a quem quer, que ninguém se opõe à sua vontade. Por que é que nós temos a segurança da salvação? Porque a sua palavra nos dá essa segurança por meio de Cristo. Ninguém poderá nos arrebatar das mãos do Senhor. Será que foi um passarinho que cantou isso para você? Não, Paulo, inspirado pelo Espírito, deixou isso registrado na Escritura Sagrada. A fé, então, irmãos, ela repousa sobre a Escritura.
A vontade de Deus a nós revelada está contida nas Escrituras. O pastor Augusto tem uma expressão bem interessante, né? Ele diz, olha, se você quer ouvir a voz de Deus, leia a palavra. Se você quer ouvir Deus falando bem alto com você, leia ela em voz alta. Né? E é esse o chamado do Senhor, para descobrirmos então na Escritura a vontade do Senhor, a vontade revelada do Senhor. Portanto, irmãos, oramos para que o Senhor nos disponha a aceitar a sua vontade em nossa vida. Senhor, seja feita a tua vontade, Senhor, dobra o meu coração à tua vontade revelada. Ensina-me, Senhor, os teus decretos, os teus testemunhos, os teus caminhos. Senhor, a tua palavra guardei no meu coração para não pecar contra ti. Conduz-me por meio da tua palavra. Meus irmãos, é assim que nós desfrutamos a vontade do Senhor. Quando, por exemplo, o apóstolo Paulo, ali em Romanos 12, fala que a vontade do Senhor é boa, agradável e perfeita, fica claro naquele texto, irmãos, que é um texto cíclico. Qual é a vontade boa, perfeita e agradável do Senhor? Ah, pastor, é aquela casa que eu acabei de comprar. Aquilo ali que é perfeição, é bom e muito agradável. Pastor, o senhor não imagina a viagem que eu fiz, ou o carro que eu comprei, ou o marido que Deus me deu, ou a esposa, ou os filhos que Deus me deu. Olha, aquilo ali sim é bom, pense numa esposa agradável e perfeita. Ou é a mulher de Provérbios 31. Meus irmãos, essas coisas são boas e podem até resplandecer a perfeição do Senhor, a bondade. Mas vejam, qual é a vontade boa, perfeita e agradável do Senhor? É que entreguemos o nosso corpo por sacrifício santo e agradável a Deus. E entregar o corpo, irmãos, como sacrifício santo e agradável a Deus é a resposta à exposição do Evangelho que nos tirou das trevas para a luz do Senhor. Não é isso que Paulo expõe do capítulo 1 e finaliza ali no capítulo 11? Toda a doutrina da salvação. Estávamos mortos em nossos delitos e pecados, perdemos a nossa utilidade, éramos inúteis, não buscávamos a Deus, não glorificávamos a Deus. E aí ele fala da obra redentora do Senhor Jesus, da aplicação dessa obra por meio do Espírito, da liberdade que nós temos de nos dirigir ao Senhor como pais, da certeza da salvação, de que nada pode nos separar do amor de Deus. E ele diz então, ele finaliza com aquela doxologia maravilhosa, e ele diz, irmãos, agora qual é a nossa resposta diante de tudo isso? Entreguemos o nosso corpo ao Senhor. Essa é a vontade de Deus. Na carta aos Tessalonicenses, no capítulo 4, Paulo diz, a vontade de Deus é a vossa santificação. E isso tem a ver, meus irmãos, diretamente com a palavra de Deus conduzindo o nosso coração. Tem a ver com esse domínio de Deus sobre o nosso coração. Tem a ver com a santificação do nome do Senhor na nossa vida, nos ambientes em que nós estamos inseridos. Logo, meus irmãos, as petições que o Senhor nos ensina, essas 3 primeiras petições, elas, assim como as outras também, que nós veremos numa outra oportunidade, elas são obtidas porque elas são postas diante do Senhor. Porque elas são colocadas diante do Senhor. Senhor, faça a tua vontade na terra como ela é feita no céu. Senhor, que o Senhor faça, Senhor, aquilo que os anjos já vivem. Eles obedecem, eles se deleitam na tua glória, eles cantam sem parar que o Senhor é santo, eles estão plenos por causa dessa satisfação que eles têm no Senhor, dessa alegria que desfrutam no Senhor. Senhor, faz na minha vida, faz nessa terra a tua vontade, que todos conheçam a tua vontade. Senhor, que assim como o meu coração te adora, se prostra, se deleita no Senhor, Senhor, faz a tua vontade na terra, como ela é feita nos céus. Meus irmãos, que o Senhor encha o nosso coração com o desejo de vivermos apenas para Ele. Lembra lá do início? Quantos aqui oram 30 minutos, 15 minutos? Nós somos tão atarefados, irmãos. Essa semana,
eu vi uma pregação do pastor Emílio, e ele falava o seguinte, né? Ele disse assim, olha, se alguém chegasse para você, escolha entre as suas pernas e a Escritura, o que é que você escolheria? Escolha entre ficar sem os movimentos das pernas ou a Escritura, o que é que você escolheria? Alguém respondeu assim, mas isso é muito grave, precisa ser tão radical? É claro, irmãos, que o Senhor Jesus não vai chegar para a gente e vai dizer assim, você vai ficar sem andar, você vai demonstrar seu amor por mim, fazendo isso. Mas, ao mesmo tempo, irmãos, se compreendemos de fato o amor do Senhor, nós priorizaremos, irmãos, aquilo que é instrumento, é meio do Senhor para nos fazer mais parecidos com Ele. Porque aquilo que é consciente finalmente desceu ao nosso coração e passa a ser traduzido como vida. As nossas orações particulares, elas serão priorizadas. Os chamados para as reuniões de oração na igreja serão priorizados. Ah, mas veja, está no mesmo horário que eu tenho, o único horário que eu tenho para ir para a academia. O que é mais importante? E nesse sentido, aquilo que enche o nosso coração nos conduzirá àquilo que é mais importante para nós. Já parou para pensar nisso? Irmãos, quando eu preparava esse sermão, eu disse assim, Senhor, eu sei que o Senhor está falando comigo. Porque às vezes a gente ama estudar teologia. E eu falo isso por mim. Eu gosto muito de ouvir bons sermões, de ler bons livros. Mas sabe, irmãos, eu preciso aprender a orar. Eu preciso aprender a orar. Nós precisamos aprender a orar. Todos nós, irmãos. Uma verdadeira teologia, irmãos, ela não fica simplesmente como algo nas gavetas da nossa mente para acessarmos quando quisermos responder alguma coisa. Ou tirarmos as nossas próprias dúvidas. A verdadeira teologia nos conduz à piedade, aos exercícios de piedade. Nos conduz à oração. Nos conduz a vivermos para o Senhor e a expressarmos essa vida que temos com o Senhor, naquilo que é tão caro para o Senhor. O Senhor Jesus foi um homem de oração. E se nós somos discípulos de Cristo, irmãos, somos chamados a sermos crentes de oração. É até interessante afirmar isso, né? A palavra crente já pressupõe que você ora, mas a sermos crentes de oração. Que o Senhor, pois, nos abençoe, meus irmãos.